porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Posso ouvir um amém? Agora abra também, por gentileza, Mateus capítulo 6, versos 22 ao 23. Quem encontrou, diga amém. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu peço que esta palavra encontre o lugar que precisa encontrar em cada coração. Eu sei que não é por acaso que cada uma das tuas filhas e filhos se reuniram aqui hoje. E eu sei, Pai, que o Senhor deseja falar com cada vida, com cada coração. E na autoridade do teu nome, Senhor, toda distração, tudo que não provém de ti, que tenta roubar a mensagem, roubar a palavra dos corações, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu peço que este ambiente seja cheio da tua presença, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir, operar e manifestar a tua glória neste lugar, Pai. Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra. O Senhor sabe o que o teu filho, a tua filha precisa entender à luz da tua palavra. Fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações. Que cada pessoa que está aqui presente, que cada pessoa que está nos acompanhando através dessa transmissão, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar os seus corações. Pai, tenha toda a liberdade. Tenha toda a liberdade para falar conosco e ministrar aos nossos corações. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre o poder da visão. E nós já falamos aqui em outros encontros sobre a importância de termos clareza sobre a visão de Deus para a nossa vida. Clarificar esta visão. E uma vez que esta visão está clara, uma vez que eu entendo o propósito de Deus para a minha vida e a visão concreta daquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim, eu preciso começar a entender o potencial que Deus me deu para realizar esta visão, para fazer esta visão acontecer. Só que nós vimos que, se por um lado é importante entender o potencial que nós temos, por outro, é extremamente necessário encontrarmos a paixão da visão que Deus nos deu. Ou seja, não basta apenas entender a visão, não basta apenas ver, não basta apenas enxergar. É preciso fazer que esta visão seja forte o suficiente para fazer o meu coração queimar, arder, ser apaixonado pela conclusão dessa visão. Semana passada falamos aqui sobre a reconstrução dos muros de Neemias,
E essa reconstrução, ela se deu em 52 dias. Algo que estava há mais de um século parado, algo que estava há mais de um século sem qualquer expectativa, em 52 dias, aqueles muros foram reconstruídos, porque o povo todo estava dedicado àquela obra. Ou seja, a visão do muro reconstruído foi capaz de suscitar uma paixão no coração de todas aquelas pessoas. E o que não havia sido feito em mais de um século, foi feito em 52 dias. E principalmente com a ajuda do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um outro tema extremamente importante em relação à visão de Deus para nós. Eu quero falar sobre o tema desenvolvendo a fé da visão. Repita isso: a minha fé precisa ser desenvolvida à altura da visão de Deus para a minha vida. O texto que nós lemos hoje nos diz que nós nos movemos por fé e não por vista. Nos movemos por fé e não pelo que vemos. Só que quando a palavra de Deus nos diz isso, não está dizendo que andar por fé é andar cegamente. Não está dizendo que andar por fé é andar sem enxergar coisa alguma. O que esta palavra está dizendo é que existe uma forma de enxergar as coisas, existe uma forma de ver as coisas que vai além da nossa vista humana, que vai além da vista dos olhos. Então acredite nisso. Aquilo que você enxerga com os teus olhos físicos é muito limitado em relação àquilo que você pode ver a partir das lentes de Deus, a partir da visão que Deus tem plantado no seu coração. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério e importante. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Mas ele diz que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de trevas. E aí ele acrescenta: e se a luz que há em vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então o que eu aprendo aqui nas palavras de Jesus? Eu aprendo que não usar óculos, eu aprendo que não ter miopia ou astigmatismo é uma forma de ser cheio de luz. É isso? Não. Graças a Deus, né? Porque eu uso óculos e também tenho miopia e astigmatismo. Jesus não está falando da vista dos olhos. Ele está falando da visão. E isso não tem propriamente dito a ver com o que você vê, mas como você vê. Como você interpreta as coisas que diz respeito à sua vida, as coisas que estão à sua volta, mas principalmente o quanto você consegue enxergar com os olhos de Deus. O quanto você consegue enxergar pelo discernimento do Espírito Santo. O quanto você consegue enxergar com o coração alinhado ao coração de Jesus. Então, por vista, você pode ter um olhar muito depreciativo sobre você. Um olhar muito limitado sobre a sua casa, a sua família e as coisas que te cercam. Porque a vista enxerga com muita limitação. E aí isto pode nos colocar num lugar de trevas. E aqui trevas
pode ser associado a um lugar de ignorância. E luz ser associada a um lugar de conhecimento. Então, quanto mais alinhada a minha visão for ao coração de Deus, mais o meu corpo será cheio de luz. Quanto mais eu andar conectado com o coração de Deus e entendendo a visão dele plantada em meu coração, mais eu vou saber lidar com as coisas desta vida, não pela perspectiva da vista, mas pela perspectiva da visão. Que é o quê? Enxergando as coisas com as lentes da fé. E aí Jesus diz: se os nossos olhos forem maus, nós vamos estar cheios de trevas. E você já viu que gente que olha para tudo de uma forma negativa, é geralmente isso que a gente vê como resultado? Não dá vontade de ficar perto de gente assim. Nós corremos de gente assim. Porque ela vê as coisas sempre com uma ótica tão ruim, tão negativa, tão destrutiva, que ela acaba ficando num lugar de tremenda ignorância e de tremenda treva. Só que tem uma coisa que Jesus me chamou a atenção nesse texto. Ele diz que se a nossa luz for em trevas, nós estaremos em tremendas trevas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma coisa pior do que estar cheio de trevas. E o que seria isso? É você estar em trevas, pensando que está na luz. É você estar em trevas, achando que está tudo bem na sua vida, achando que está enxergando as coisas do jeito certo. E aí Jesus diz que este não está em trevas. Ele diz que este está em tremendas trevas. E aqui é onde a gente encontra pessoas que são escravas do seu próprio ego. Pessoas que não conseguem aprender com ninguém. Pessoas que são as donas de suas próprias verdades. Pessoas que têm argumentos para tudo. E pessoas que amam a própria vida do que a verdade. E nós precisamos entender que João 8, verso 32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação tem a ver com essa luz que dissipa as trevas, tem a ver com essa luz do conhecimento que dissipa a ignorância. E hoje eu diria que talvez o maior desafio que nós temos em relação a isto, não são nem as pessoas que têm os olhos maus e estão por causa disso em trevas. São as pessoas que têm olhos maus, mas acreditam verdadeiramente que os seus olhos são bons. Mas são olhos completamente comprometidos pelo pecado, comprometidos pela ignorância, comprometidos por uma vida incrédula e distante daquilo que a palavra de Deus ensina. E nós temos exemplos desses na Bíblia Sagrada. Jesus, quando olhou para a igreja de Sardes, capítulo 3, o verso 1, ele disse bem assim: conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Repita isso: tem fama, tem aparência de estar viva, mas está morta. Ou seja, o olhar acerca de si mesmo estava completamente distorcido do olhar de Jesus, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Só que nós temos também, logo na sequência, no mesmo capítulo 3, Jesus falando com a igreja de Laodiceia. E ele diz bem assim: conheço as suas obras.
E assim, porque não és nem quente nem frio, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante que o texto diz assim também: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. O que Jesus está falando com esta igreja? Vocês pensam que estão vendo, mas estão cegos. E ele diz, então, adquira de mim colírio, para curar a visão de vocês, para curar os olhos de vocês. E aqui o que acontece? Qual que é o grande risco para todos nós aqui? Acharmos que estamos quentes, se comparando com quem está frio. Mas para ser um pouquinho diferente de quem está frio, basta estar morno. E eu pergunto, o morno serve para o reino de Deus? Uma igreja morna serve para ser a noiva de Cristo na sua volta? Uma igreja morna consegue cumprir o seu papel de manifestar o reino aonde ela está plantada? Não. E eu diria que este é o nosso maior desafio. Ter uma distorção na nossa forma de ver as coisas e achar que estamos na luz, estando em trevas. Achar que estamos quentes, estando mornos. Achar que estamos vivos, quando na verdade estamos mortos. E tudo isto é fruto, resultado de uma distorção na forma de ver as coisas. E aí, gente, quem aqui quer ser cheio de luz? Dessa luz de Deus, dessa luz de Cristo. Você precisa acordar para a importância de andar de acordo com a visão de Deus. Você precisa se despertar para deixar a visão de Deus, que está plantada em seu coração, ganhar força e determinar a sua vida, direcionar a sua vida, conduzir a sua vida. Eu estou muito convencido que a maioria das pessoas enxergam, mas não tem visão. Repita isso, a maioria das pessoas enxergam, mas não tem visão. Uma grande autora e empresária, Helen Keller, alguém conhece a história dessa mulher? Olha só. Ela nasceu no Alabama em 1880. E aos 18, 19 meses de idade, por conta de uma doença, ela ficou cega, surda e muda. 18 meses de idade. E é interessante, gente, que ela não se tornou uma pessoa cheia de raiva, cheia de frustrações, ou uma pessoa culpando a Deus por todas as limitações que ela teve por causa dessa doença. Na verdade, ela se tornou uma mulher muito poderosa e notável. Uma mulher que impactou a sua geração e continua influenciando até hoje através de suas literaturas. E aí é interessante que, aí, bem idosa já, ela foi entrevistada por um repórter, que fez uma pergunta para ela muito interessante. Ele disse,
Senhora Keller, existe algo pior do que ser cego? Preste atenção. Senhora Keller, existe algo pior do que ser cego? Ela fica em silêncio e de uma forma muito peculiar, em sua comunicação, ela responde: sim. E o que seria pior do que ser cego é uma pessoa ter vista e não ter visão. Ter vista e não ter visão. E eu pergunto, talvez 100% de quem está presente aqui tem vista, mas quantos daqueles que têm vista também têm visão? Quantos que de fato enxergam para além da vista dos olhos? Esta mulher, ela não podia ver fisicamente, mas ela tinha visão. E a visão fez ela uma mulher muito notável, cheia de realizações e conquistas, superando muita gente que tinha vista, que não tinha nenhuma limitação no corpo, mas não tinha visão. E por isso ela foi capaz de viver uma vida plena, porque a visão dela estava no coração. E eu pergunto, qual é a visão que você tem hoje que é capaz de mover a sua vida? Qual é a visão que você tem hoje que é capaz de fazer você enxergar para além das circunstâncias? Qual é a visão que você tem hoje que dá sentido à sua vida, dá sentido à sua história? Qual é a visão que você tem hoje que dá sentido à morte de Cristo na cruz por você? Qual é a visão que você tem hoje que dá sentido à presença do Espírito Santo em você? Qual é a visão que você tem hoje que dá sentido aos dons que Deus te deu, ao talento que Deus te deu? Qual é a visão que você tem hoje que faz sentido ao tempo que Deus te deu, à vida que Deus te deu? Acredite nisto, você não está vivo por acaso. Deus tem uma visão para todos nós. E Ele tem uma visão justamente para que nós não venhamos andar por vista. Repita isso. A partir de hoje, eu vou andar por fé e não por vista. E aí, para isto se tornar uma realidade, em primeiro lugar, você precisa tomar uma decisão. E que decisão é essa? Nunca permitir que aquilo que os seus olhos físicos veem determine o que o seu coração crê. Você pode repetir isso? Não permitir o que a minha vista vê determinar o que o meu coração crê. Quando Deus chamou Abrão, Gênesis capítulo 12, o verso 1 ao 3, ele disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí Deus diz para ele: dentro de você habita uma nação, você vai ser pai de muitos filhos. E sabe o que é interessante? A realidade dele era avançado de idade, esposo de uma mulher estéril, que não podia engravidar. E aí o que acontece? Ele escuta a voz de Deus e ele sai. Mas eu pergunto, ele sai por vista ou por visão? Por vista, ele vê uma mulher estéril, incapaz de ser mãe. Por vista, ele vê muitos desafios para se manter no deserto.
por vista. Ele vê o medo, ele vê o desespero, porque como que eu saio do conforto, como que eu saio do meio da minha parentela, e vou para um lugar que eu ainda nem sei onde será. À vista, vê os desafios, à vista, vê o medo, à vista, vê os problemas. Mas o que nós precisamos entender? Se por um lado a vista vê como as coisas estão, por outro lado a visão vê as coisas como elas serão. E quando ele sai, ele não sai se movendo com aquilo que os olhos físicos veem. Quando ele sai se movendo a partir da visão que Deus está plantando no coração dele. Diante dos olhos humanos, ele está idoso, a esposa está idosa, ela não pode ser mãe, mas diante da visão de Deus, ele sabe que todas as coisas são possíveis. Diante da visão de Deus, ele sabe que dentro dele habita um povo, habita uma nação, e ele sabe o que o Senhor falou com ele. O Senhor diz: sim, por vista, sua mulher é estéril, mas por visão, Abraão, conta as estrelas do céu, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Abraão conta os grãozinhos da areia do mar, a sua descendência será como os grãos da areia do mar. Então a visão enxerga muito além da vista. E eu pergunto para você: você está andando por vista ou por visão? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, o verso 1, por gentileza. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é a dúvida daquilo que esperamos. É isso? Tem certeza? Ora, a fé é a incerteza daquilo que esperamos. É isso? Ora, a fé é o medo daquilo que esperamos. É isso? Que Bíblia que vocês têm aí? Será que está certo? Essa que eu li é a Bíblia da vista. Mas a Bíblia da visão diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É certeza. A vista não consegue ver, mas a visão enxerga. E a visão enxerga de tal forma que ela se torna convicção, ela se torna certeza. Então o que é fé? Repita isso: fé é a visão do coração. Fé é enxergar o futuro no presente. O presente, você olha, está de um jeito desajustado. Olha para o maridão e pensa: Jesus, me dá graça, senão eu mato. Olha para a varoa e diz: Jesus, me dá paciência, senão eu estrangulo, né? Isso é vista. Mas a visão vê um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, andando no temor do Senhor, confiável, amável, prudente, transbordando da graça de Deus. A visão vê diferente. A vista vê como as coisas estão, mas a visão vê como as coisas serão. E se você enxerga com as lentes de Deus, você pode ver que tem coisa boa vindo na sua direção.
Você pode ver que tem coisas tremendas que Deus tem planejado para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua igreja, para a sua célula, para tudo que diz respeito à sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11 nos diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz, para lhes dar um futuro e uma esperança. E aí eu pergunto: você está vivendo por vista ou por visão? Qual é a fé que está conduzindo a sua vida hoje? Pergunto porque, em segundo lugar, repita isso: vista sem visão é desprovida de esperança. Quando você só tem vista, você casa com a desesperança. Quando você só tem vista, você chama para ser seu companheiro o desespero. Quando você só tem vista, você mesmo aceita a doença como opção para você. Você está são, você está bem, mas você chama a doença para você. Porque a vista só vê o problema, a vista só vê a dificuldade, a vista só vê as coisas ruins, a vista só enxerga aquilo que não tem prazer na vida. É olhar para tudo com lentes escuras, com lentes pessimistas. E aí o que acontece? Muito provavelmente você já viu gente com tensão muscular, com enxaqueca, com pressão alta, com problemas no coração, com úlceras, com tumores. E quando você vai ver, são efeitos colaterais, são reflexos psicossomáticos, são reflexos condicionados de andar por vista. E quando você anda por vista, você adoece o coração. Quando você anda por vista, você se coloca num lugar desprovido de esperança, e a esperança que se adia faz adoecer o coração. E aí eu pergunto: será que você está tratando bem a sua vida, no que diz respeito à fé com que você tem que olhar as coisas? Será que a fé que você tem aplicado na sua vida te coloca num lugar para ser cheio de luz, ou num lugar para ser cheio de trevas? Será que a visão que você tem no seu coração é proveniente de fé? Ou será que você está apenas com uma vista limitada, equivocada, errônea, de quem verdadeiramente você é e daquilo que Deus tem sonhado para você? Então hoje eu quero fazer aqui uma proposta para você. Repita isso: ver o futuro da melhor forma no meu presente. Você tem coragem de fazer isso hoje? Quem tem coragem de fazer isso? Eu quero te mostrar na Bíblia Sagrada como fazer isto. Repita isso: pensamentos são importantes, mas as palavras são poderosas. Em terceiro lugar, você precisa entender como que a fé opera. E o Senhor Jesus nos dá um grande exemplo. Em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 40, nos diz que Jesus foi para um spa, e lá ele entrou num iate muito confortável e foi fazer um passeio com os amigos no mar. Coisa boa, não é? Quem já viu esse texto? E aí nesse iate muito confortável, ele colocou a cabeça no travesseiro, e com aquele barulho suave do vento, com aquele barulho do mar, ele dormiu profundamente. Imagina você nesse cenário. Imagina, Ed, um iate super confortável, barulho das ondas, brisa do mar, e você diz: agora eu vou descansar.
E aí começa a vir assim aquele barulhinho de chuva, e você diz, é tudo que eu precisava para esse soninho gostoso. Vocês já leram esse texto na Bíblia? Quem já leu? Só que é interessante que os amigos de Jesus estavam desesperados, estavam atemorizados, estavam gritando um para o outro, será que ele não se importa com a gente? Será que ele não está vendo que nós vamos morrer neste mar? Será que ele não está vendo que a água está entrando no barco? Será que ele não está vendo a força do vento? Será que ele não está vendo o tamanho das ondas? Ele não se importa com a gente. E aí Jesus acorda, olha para o mar, olha para o vento e diz, acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E o mar se acalma, o vento cessa. Ele olha para os seus discípulos e diz, que medo é esse? Como é que ainda vocês não têm fé? Somente a fé consegue nos fazer enxergar para além das circunstâncias. Somente a fé nos consegue fazer entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então talvez você está aqui hoje, mas está enfrentando coisas muito terríveis na sua vida. Quem sabe você está no meio de uma tempestade. Mas você precisa entender que se você olhar para dentro e encontrar essa visão de Deus no seu coração, você vai enxergar através das lentes da fé, e a fé já vê o mar calmo, a fé já vê o vento passando, a fé já vê a solução, a fé não para no problema, a fé não para na tempestade, a fé não para no vento, a fé enxerga além. E hoje talvez é o dia de você mudar as coisas, tornar os seus olhos bons, não no que vê, mas em como você vê as coisas, como você enxerga as coisas. Porque o que acontece geralmente? Nós somos o nosso maior inimigo. Tem hora que nós conseguimos ser pior do que o diabo com a gente mesmo. Tem hora que tem gente que ganha do capeta no que diz respeito a fazer mal a si mesmo. Será que isso é possível? É. Com pensamentos e palavras negativas acerca de si mesmos. E quando você faz isto, você mina a visão de Deus no seu coração. Você se distancia da visão de Deus para a sua vida. Então é que nem, por exemplo, pessoas que, quando falam de si mesmas, dizem, eu sou gordo, eu não sei fazer mesmo, eu sou fraco, eu tenho medo, eu sou limitado, isso não é para mim. E aí você vai dizendo tanta coisa que você é, e que na verdade é tudo mentira. Você é um príncipe, você é uma princesa, porque você é filho e filha do Rei dos Reis. Então você precisa entender isto. Quando o nosso coração está cheio de fé, nós estamos num lugar onde nós agradamos o coração de Deus. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a sua fé não é para ajudar Deus a fazer as coisas.
A sua fé é para agradar a Deus. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós venhamos a crer que Ele existe e que Ele também é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E aí eu pergunto, se fé é ver o futuro no presente, o futuro que você vê no presente honra o Deus que é Deus da sua vida? O futuro que você vê no presente glorifica o Deus que é Deus na sua vida? A visão que você tem acerca do futuro é uma visão alinhada com o coração de Deus? Alinhada com o coração de Jesus? Porque se não é, a sua fé está distante de agradar a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então você precisa entender que a fé opera, primeiro, vendo, segundo, crendo no coração, mas terceiro, falando. Em Romanos capítulo 10, o verso 9, nos diz que se você crer no coração e confessar com seus lábios, você será salvo. E isto porque é dessa forma que a fé opera. Repita isso: crer no coração e confessar com os lábios. Tem gente que até tem visão, mas só vive pensando sobre a visão. Os pensamentos são importantes, mas as palavras são poderosas. Então tem gente pensando há 20 anos e não realizou nada ainda. Não fez nada ainda em relação à visão de Deus em sua vida. Porque está só pensando. E o pensamento é bom para te ajudar a estruturar a visão que você tem de Deus na sua vida. Mas uma vez que o pensamento trouxe a clareza, eu preciso habilitar a minha voz para profetizar essa visão, para declarar essa visão. Eu preciso falar do que o meu coração crê, eu preciso falar da visão que está em mim, eu preciso profetizar a visão que Deus plantou no meu coração. E aí eu não sei o que você quer ver diferente na sua vida, mas eu pergunto, você tem coragem, além de ver, declarar essa visão com fé? Profetizar essa visão com fé? Vou dar um exemplo. Hoje a nossa igreja tem 30 células. Mas pela visão de Deus nesse ano, eu já estou declarando que nós somos 60 células para a glória de Deus. Eu estou declarando que Deus vai levantar mais 30 líderes cheios do Espírito Santo, com ousadia, com coragem para manifestar o reino. Eu estou declarando que nós já temos 60 anfitriões que vão abrir a casa para Jesus, para que faça da sua casa um lar de salvação e vidas sejam salvas. Eu já estou declarando que não só você vai ser salvo, mas o seu amigo, a sua amiga, o seu primo, a sua prima, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, que a graça de Deus vai alcançar toda a sua família. E sabe o que é até desafiador? Que eu já estou declarando que esse lugar não comporta mais a igreja que está dentro de você. A gente se apega tanto naquelas coisinhas que a gente vai arrumando, fazendo. Mas acredite, nós estamos numa cidade com mais de 200 mil habitantes. E as vidas que Deus tem nos entregue para ser salvas não cabem nesse lugar. E eu já estou declarando que Deus vai nos dar um lugar muito maior, para que a gente continue impactando e transformando vidas, fazendo com que o Evangelho chegue a muitas pessoas. Tem que falar. E aí eu pergunto, quer fazer isso agora? Ter uma experiência imediata
da fé operando dentro de você. Eu orei a Deus para você ter uma experiência com Ele hoje. E você vai ver como que a fé opera no seu coração. Na hora que você enxergar a visão, você vai entender o que é profetizar essa visão, o que é declarar essa visão. Eu não sei qual é a visão que você tem para a sua vida. Eu não sei qual é a visão que você tem para o seu casamento. Eu não sei qual é a visão que você tem para os seus filhos. Eu não sei qual é a visão que você tem para os seus netos. Eu não sei qual é a visão que você tem para a sua célula. Eu não sei qual é a visão que você tem aqui para a sua igreja. Eu não sei qual é a visão que você tem para o seu negócio, para a sua empresa. O que eu sei é que o meu Deus, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades.